Bom dia, amados irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Iniciemos a nossa reflexão diária. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a cerca distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsar, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirassem da região deles. Essas são para nós hoje e sempre palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho de autoridade. O Evangelho é onde Jesus, com a autoridade de Deus e a graça do Espírito Santo, expulsa os demônios para os porcos. Os homens que estavam possuídos pelos demônios eram tão violentos que as pessoas tinham medo até mesmo de passar perto deles. Por quê? Porque estavam agitados, estavam enxergando tudo nebuloso. Eles viviam uma experiência negativa, uma experiência suja. Seus espíritos estavam tomados pela angústia, pelos sentimentos negativos. E Jesus, quando liberta esses homens, manda os demônios para os porcos. Esses homens imediatamente estão purificados novamente. Assim como nós nos purificamos todos os domingos na comunhão com Cristo, assim como nós pedimos a Deus que perdoe os nossos pecados, esses homens foram purificados. Vale pensar nesse evangelho de hoje, irmãos, a questão de que Jesus, ao tirar o demônio desses homens, mandando para os porcos, e os porcos, pulando no rio, levou o povo a ficar assustados. O povo ficou espantado. E a dúvida que tinha no coração daquelas pessoas pelo evangelho, que a gente pode perceber, é: Jesus expulsou o demônio dos homens, mas os porcos pularam na água. Qual é o espanto? Os porcos fugindo para as águas e as pessoas perdendo os porcos? Ou Jesus expulsando o demônio dos homens? Isso é uma reflexão que devemos fazer. Porque quando a manada for embora, se a gente fazer isso a olho nu, imagina-se que aquelas pessoas perderam aquela manada de porcos. Mas quando olhamos para o outro lado, nós percebemos que Jesus salvou 2 homens, salvou 2 almas. E é isso que nós temos que levar para as nossas vidas. Nós podemos ver as coisas pela graça de Deus ou ver as coisas nebulosas, com a visão do homem, distorcidas. Expulsar os demônios é muito mais importante do que a perca daqueles porcos. Porque Deus, através de Jesus, e Jesus sendo o
condutor do Espírito Santo, deu a possibilidade e a renovação da vida para aqueles homens que já tinham como certeza não ter mais vida. Assim, irmãos, temos que confiar em Deus, temos que confiar em Jesus. Temos que todos os dias clarear as nossas mentes, clarear as nossas vistas, escutar e principalmente levar a palavra de Deus, não distorcida, mas a palavra de Deus pura e cristalina. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma ótima semana a todos e até amanhã.